bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, amor? Muito bem, você? Tudo bem. Como estará a semana? Olha, tá uma semana muito interessante, tá? Tem o melhor dia para namorar, que eu vou falar. Vamos falar no final. Que eu vou falar no final. Tá. E assim, temos uma coisa muito forte essa semana, tá? Que é um aspecto de Marte, que é o regente de Áries, tá? Fazendo um aspecto muito positivo com Urano, tá? Que é o planeta de Aquário, do seu signo. E os meus dois. Porque teu ascendente para você é muito boa a semana específico, levando em conta até seu ascendente, muito boa. Então assim, no caso, essa semana, por conta desse aspecto, traz uma necessidade de inovação muito grande, de fazer coisas empolgantes, sabe? Não é uma semana pra gente ficar chovendo no molhado. Sabe? Uma semana morna. Não é para ficar, deixar as coisas no tédio e na mornidão. É uma semana para você fazer as coisas realmente terem um brilho a mais, aproveitando que é a lua nova. Então, assim, pegar essa energia, tá, de Marte, de Urano, que é uma energia, digamos assim, reluzente, é uma energia quente, mas não só de fogo, que é de Marte, mas com o brilho do Urano, que é esse brilho do Aquário, que é o brilho da inovação. Então, você juntando essa química desses dois planetas, né? Marte, que é o guerreiro, que é o fogo, que tem a ver com Áries, né? E Urano, que tem a ver com Aquário, que é o brilho da inovação, a gente tem essa essência dessa semana, que é uma semana muito positiva, tá? Eu considero uma semana ótima, tá? Pra a maioria dos signos. Para a maioria dos signos. Lógico que sempre tem alguns que estão passando por alguns aspectos do planeta deles, no caso o regente, que pode não estar trazendo toda essa alegria aí, ou tem outros aspectos junto com esse que está positivo, que é o caso do primeiro, no caso, Áries. Áries, por exemplo, ele está num aspecto um pouco tenso, né? Que apesar de Marte estar fazendo essa coisa positiva com Urano, e isso ser bom para eles no aspecto da criatividade, por outro lado, eles estão com uma tendência a serem muito frios com as pessoas, tá? E às vezes até a passarem uma certa impressão de arrogância, tá? Então é importante que essa semana eles tomem bastante cuidado para fugir dessa impressão. Tentar não passar essa arrogância. Tudo que você vê, que você vai, o ariano, que tudo que ele está percebendo, que ele vê que ele vai passar uma impressão de superioridade, ou que está falando alguma coisa como se ele soubesse mais, entendeu? Tudo que ele falar sem uma leveza, que ele perceber que ele vai falar com um peso, tá? Ele tem que tomar muito cuidado essa semana, tá? E também com ser frio. No amor, ele tá sujeito a algumas tensões por parecer frio, por estar parecendo meio distante, entendeu? Tá meio só... Tem que ficar mais atento a isso. Até. Porque ele tá numa tendência de um certo egocentrismo. O pior defeito de Áries é o egocentrismo. E essa semana isso pode estar acentuado, que é o que Mas ele acha que ele tem sempre razão, quem é de Áries? E sim, muito difícil o ariano não ser do tipo que acha que sempre tem razão. Mas o principal ainda não é nem isso, né? É a questão, assim, dele achar que tudo tem que girar muito em torno dele. Mas então, isso não é de Leão? Leão não tanto quanto Áries. Todos os signos do fogo são muito egocentrados, tá? Que no caso Áries, Leão e Sagitário. Ambos têm características de ter um ego muito forte, uma personalidade muito forte. Mas egocentrismo a gente associa a Áries. Mas não é porque quem é de Áries, eu tô me defendendo, tá percebendo? A gente se considera meio ariana, né? Apesar de ser aquariana, né? Seu ascendente é forte. Eu não sei se porque você pensa tanto em todas as saídas e descobre que aquela é a melhor, que aí nada te tira daquele caminho. Isso é mais do aquário seu, porque o aquário é um signo fixo, como eu já disse para você. Então, os signos fixos, eles têm dificuldades com mudança. Que no caso, o aquário, apesar dele ser todo doidinho, todos 100 anos na frente, ele é um signo fixo. Então, mesmo que ele resolva uma coisa, que ele pense numa coisa inovadora, ele tem um lado conservador, inclusive. Inclusive, você encontra até algumas mulheres de aquário que são bem conservadoras e que você fala, nossa, aquariana, combina, mas né? que são conservadoras por conta desse consciente fixo aí. Agora, no caso Áries, tá? A gente sempre tem que tomar cuidado quando se trata com arianos, pelo menos meus pacientes que são arianos, eu sempre falo para tomar um pouco de cuidado com esse egocentrismo, que é achar que as coisas estão muito girando e ele precisa desenvolver sempre a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sair um pouco da visão dele, do prisma dele e ir pro prisma do outro. Se o ariano aprender a fazer isso na vida dele, quando ele for conversar com o outro, quando ele tiver em algum dilema, alguma coisa com o outro, ele pegar e sair do lugar dele e se colocar no outro e ver como o outro poderia estar vendo aquela situação, ele pode ter muitas soluções diplomáticas melhores nos relacionamentos com ele.
Boa semana você de Áries. Agora quem é de Touro? Bom, Touro, se quiser aproveitar essa energia da semana, né? Que é a energia de inovação, energia de brilho, energia de liberdade, tá? Isso é uma coisa importante de ser dita dessa semana, a energia de liberdade, né? São 2 signos muito livres, tanto Áries quanto Aquário. São 2 signos que não gostam de restrições e que não gostam de ser controlados, apesar de gostarem de controlar. Claro, quem gosta de controlar não gosta de ser controlado. Você quer ter a direção de tudo. Exatamente. É que tem gente que consegue ser um pouco mais assim, parcimonioso. Não, eu mando um pouquinho daqui, você manda um pouquinho de lá. Agora, Áries e Aquário, não. Eles não gostam muito. Então, assim, o taurino, essa semana é importante, tá? Que ele tenha uma capacidade que ele dificilmente tem, que é a da flexibilidade. Porque se ele não inovar essa semana, se ele não agir aproveitando esse brilho que está rolando aí de Aquário, né? E de Áries, desses 2 planetas que são os regentes deles, Marte e Urano, ele vai acabar ficando no marasmo essa semana e não vai aproveitar essa energia da semana. Então se pede que ele seja flexível e que ele não fique também nessa energia de preguiça, tá? Porque essa semana também ele pode estar um pouco nessa coisa do comodismo, da preguiça dele e não aproveitar esse brilho da semana. Então tenta abrir os horizontes, tenta olhar as coisas por um outro aspecto e inovar. Né? Ser um pouco mais, digamos, libertário nas suas atitudes. Seja menos careta, taurino. Pense em coisas diferentes para fazer essa semana, por exemplo. Mas o taurino é bem teimoso também. Quando encasqueta... Esse é o signo da teimosia. Quando a gente associa, assim, alguns signos, por exemplo, que nem o Áries tem o egocentrismo, no caso, o touro, o defeito principal, teimosia, preguiça e possessividade. A possessividade é algo muito forte no taurino. Nos signos de terra em geral, assim como essa coisa do ego nos signos de fogo. Bom, volta e a gente fala dos demais, rapidinho. Deixa eu lembrar você que vamos falar signo a signo e depois Paula Pires vai falar o melhor dia da semana para você namorar. Agora, quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos está numa semana de muita paixão e de muito entusiasmo pela vida. É uma semana incrível para Gêmeos, tá? Gêmeos é um signo muito criativo, tá? Muito versátil. Tem essa capacidade de flexibilidade muito grande, que no caso os signos fixos não tem. É um signo mutável, que seria o oposto disso, ou seja, é um signo que tem essa capacidade de se transformar, de mudar. Mas também é de lua. De todos é o mais, por exemplo, que desencana das pessoas fácil, assim, que consegue dar a volta, sacode, vira, sabe? Vira a página e ok. Dá a volta por cima. Mas essa semana ele vai conseguir aproveitar. Essa semana é muito boa, todas? porque essa capacidade de entusiasmo que ele traz digamos assim, um vigor, uma paixão pela vida. Inclusive, essa semana existe a possibilidade de um renascimento dentro de um amor antigo. Então, vamos supor, se ele tem um amor que está meio morno, uma coisa meio sem graça, existe uma possibilidade disso aumentar, de ter uma paixão a mais nessa relação. E se ele está sozinho, existe também a possibilidade de um novo amor, o que é muito positivo. Então, é uma semana para Gêmeos aberta, sabe? Uma semana onde as coisas todas podem acontecer no lado positivo. Principalmente se ele usar essa capacidade da criatividade dele para abrir portas. Boa semana para você de Gêmeos. E quem é de Câncer? Câncer já está numa semana que é super importante que ele use a inspiração dele e os dons de sensibilidade dele. Então, Câncer é um signo que, assim, o melhor dele é a sensibilidade. Tá? É a característica. Todo signo tem um lado positivo e o lado negativo, o lado A e o lado B. Às vezes as pessoas falam, puxa, eu critico tal signo, né? Mas assim, eu acho importante falar as características, às vezes, que são um pouco mais tendenciosas, né? Do signo para a sombra dele, para ajudar as pessoas. Porque, assim, o positivo não adianta só a gente ficar falando que a pessoa já é o positivo. O importante é que ela fique atenta. Pra gente mudar, né? Que ela fique atenta com isso, para que ela consiga realmente conseguir uma transmutação. A palavra certa seria essa. Então, aquele defeito do signo principal, que é como se fosse uma sombra que aquela pessoa tem uma tendência a seguir, a gente tem que estar o tempo inteiro naquele esquema, orai e vigiai. Porque a tendência é onde a gente... Se você não ficar esperto, você então, assim, eu aqui, como boa virginiana, a minha intenção maior é ser útil.
Antes de mais nada, ou seja, trazer uma mensagem para as pessoas que traga algo de melhor para a vida delas. Então, se a semana tá ruim, e eu tô falando que a semana tá negativa por algum motivo, mudar, né? É para você ficar atenta naquela semana, porque se você ficar atento naquilo, você não vai ter mais aquilo. Aquilo vai passar. Por exemplo, quando eu faço a previsão anual para uma pessoa, que eu faço a previsão para o ano inteiro específica para o mapa dela, tem momentos que são negativos, mas eu aviso, eu falo, gente, isso aqui, a partir do momento que você sabe que você tá com uma tendência a ser egoísta, por exemplo, que você tá com uma tendência a ser arrogante, você já nem vai ter aquilo, enquanto que se eu só falar o lado positivo não vai servir para nada para você. Então, assim, às vezes o lado negativo, ou você tocar nesse lado negativo, é justamente, quando eu falo aqui, para ajudar, para a pessoa poder ter esse toque, ficar atenta consigo mesmo e ter essa capacidade de transmutação, porque passar a mão na cabeça, ninguém melhora passando a mão na cabeça. Não, só é mais cômodo, né? Volto para você falar de Leão e Virgem e os outros signos também. Voltando aqui a Paula Pires, leoninos estarão como essa semana? Então, os leoninos, eles estão numa energia muito positiva para trabalho, tá? Então, essa semana, eles têm que pensar assim, ganho 5 mil, quero passar para 10 mil, ou ganho 10 mil e quero passar para 20 mil, essa semana ele tem que pensar numa solução criativa. Não é só aquela questão de ficar trabalhando. Trabalhar é importante, fazer o TBC é importante. Mas fazer planos, né? Só que assim, o TBC eu tiro a bunda da cadeira, certo? Que a gente já falou aqui algumas vezes. Só que existe também, e nesse caso é importante para o leonino, o TBCC. O que é TBCC? Tira a bunda da cadeira e cria. Você sabe aquela... A nova versão do Você sabe, eu criei essa semana. Você sabe por quê? Porque assim, tem uma frase que diz assim, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso é uma verdade. E por que isso? Porque muitas vezes você fica naquela coisa da rotina, braçal e nananã, e você não vê uma ideia, você não tem tempo para ter um ócio criativo, de ter uma ideia que você poderia estar ganhando o dobro do que você está ganhando, mas porque você está tão ali, braçal, fazendo sempre aquela coisa, que você não teve uma ideia que você podia ligar para uma pessoa que poderia te abrir uma porta, que você poderia ter mais tempo para fazer um contato, um networking que ia te abrir uma outra porta bem maior, só que você está ali naquilo, sem tempo para outra coisa, e você não visualiza outros caminhos. Tá? Isso é muito importante de ser dito, porque ficar na rotina, trabalhar é ótimo, mas é importante também a gente abrir e fazer o TBC criar. E essa semana para o leonino, ele tem essa possibilidade justamente por essa vibração da semana muito positiva, no sentido de liberdade, criatividade, inovação, que eu disse no começo, das coisas empolgantes que a gente pode fazer. Então o leonino tem que parar. No meu trabalho, o que eu posso fazer? Se ele, por exemplo, quer duplicar o faturamento. Tem um problema com funcionários. Funcionário é um saco. Todo mundo que tem que mandar, e muitas pessoas que têm muitos funcionários reclama disso, né? Depender de serviço do outro, às vezes dá muito trabalho, né? Requer muita dedicação. E muita paciência. Eu, por exemplo, sou autônoma e um dos motivos é esse, que eu gosto de não ter que me preocupar com muita gente ao redor. Eu tenho que dar conta do que eu tô fazendo sozinha. Eu tenho que confiar. Se organiza. Se organiza. Como eu sou virginiana, fica fácil. Mas assim, no caso, o leonino, ele tem que parar essa semana e ver onde é a solução. Como que ele vai criar uma coisa nova ali, para ele duplicar esse faturamento, por exemplo? O que eu poderia fazer? Porque às vezes existem ideias aí que estão esperando, elas estão como se elas estivessem ali num plano. Tá? É só você puxar, de ideias, um plano de ideias. Só que você tem que parar e buscar isso com uma intenção, tá? Então vamos supor, se essa intenção é duplicar o faturamento, ou se essa intenção é melhorar seu relacionamento com os funcionários, ou fazer os funcionários te obedecerem direitinho, porque às vezes você tem que falar 10 vezes a mesma coisa, né? Não, é terrível. Com alguém que você já explicou aquilo. Então, assim, essa é uma semana onde o leonino pode encontrar uma solução que seja estrondosa em termos de resultados. Boa semana para você. Então faça isso, pense, cria. TBCC. E virginianos, como a dona Brusqueta, e você também? Os virginianos estão numa semana onde uma coisa muito importante pode ser sentida. Isso se chama consciência da missão. Consciência da missão? Consciência da missão. Nós muitas vezes estamos aqui no planeta, né? A gente está aqui vivendo e a gente fica muito no beabá, né? Comer, fazer amor, trabalhar, ter filhos. Aí depois de novo comer, trabalhar, ter filhos. Dar uma viajadinha de vez em quando, encontrar. E a gente às vezes não para pensar que existe algo além.
Por que estamos aqui? Qual é a missão de cada um? O que você veio fazer aqui? Seria isso. Você já, por exemplo, já fez essa pergunta? O que eu vim fazer aqui? É isso? Eu já fiz várias vezes. Cada hora eu acho uma coisa, vou por um caminho, porque é o que você pode fazer no momento, de acordo com o que você acha, que é o seu objetivo, né? É nesse sentido que eu tô falando, é da missão do que você veio fazer aqui mesmo, na sua vida, independente da missão que você pode ter em momentos, mas a missão Final. A missão, digamos assim, a essência do que você veio fazer aqui. Então, o virginiano, ele está com uma possibilidade de visualizar essa missão, dele perceber. Então, aquele virginiano que não notou ainda qual é a missão dele, essa semana ele pode se sentir mais encaixado nessa missão. E isso pode parecer uma coisa muito, digamos assim, filosófica e abstrata, que eu estou falando a respeito da gente saber o que a gente está fazendo aqui, além do beabá, além do feijão com arroz que todo mundo tem que fazer, acordar, ganhar dinheiro, tudo que a gente faz sempre, todo mundo. Aqui, todo dia, como diz a música, todo dia ela faz sempre igual essa coisa. Mas a gente sabe é um objetivo de vida diferente. Exatamente. E o que acontece? Quando a pessoa não sabe o objetivo de vida dela, essa missão dela, muitas vezes existe uma angústia por trás na vida da pessoa, um vazio por trás, tá? Dentro da alquimia, por exemplo, a gente considera que uma pessoa, quando ela chega nos 28 anos, ela tá devidamente adequada ao corpo, como espírito, tá? Ou seja, como se o espírito tivesse chegado com 28. E dos 28 aos 33, que 33 é a idade de Cristo, é a idade que a gente tem para descobrir essa missão. Se passa dos 33 e você não descobriu, normalmente você não se sente adequado aqui. Você não sente essa completude, sabe? Não sente que você realmente está aqui. Você fica perdido. Uma hora você está pensando uma coisa, outra hora você está pensando outra, e você fica nessas coisas materiais da vida que o mundo pede, mas saber mesmo o que você está fazendo aqui, você não sabe. Então, assim, essa semana para Virgem, isso é muito importante. E essas pessoas, no geral, como eu entrei no assunto de 28 a 33, que sintam isso, que não estão adequadas dentro da missão, ou que passaram dos 33 e ainda não sabem responder essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui? É bom começar a se perguntar. Inclusive, tem um tipo de floral específico para isso que eu trabalho, ajudar, né? Que a gente trabalha 3 meses, que é a limpeza da pequena cruz, da média cruz e da grande cruz, que é a coisa do crucificado. Então, 33 anos, que é a idade que Cristo foi crucificado, realmente é uma idade muito simbólica. Não foi à toa que aconteceu com 33 anos. Tudo tem um motivo. Tem um porquê. Então, e era a missão dele, foi a idade onde ele veio trazer a missão que ele veio fazer aqui. Que a gente vê hoje, o que todo esse legado que ele deixou, que com 33 anos isso se concretizou da forma como foi feito. Então, assim, para os virginianos, aproveitem isso, porque isso é precioso essa semana. Se encaixem na sua missão. Os que já sabem vão se sentir muito bem essa semana. E os que não sabem, procurem meios. Você já sabe, então você vai se sentir bem. E quem não sabe, procure encontrar a sua missão. Quem é de Libra? Bom, Libra está numa semana que a energia da arte está muito presente na vida dele. Então, assim, é um momento onde toda essa arte que existe na vida do Libriano, o Libriano é um signo de arte, é um signo estético, é um signo muito ligado na questão do refinamento, do bom gosto, tá? Então, ele é um signo que repara nessas questões, que não gosta de gente, por exemplo, que fala alto, de gente que fala coisa vulgar, de gente grosseira. É um signo que procura sempre ser muito educado com as coisas. É um signo que dificilmente sai do salto, tá? No geral. É de Libra. Com exceções, lógico, porque a pessoa de Libra pode ter um monte de outras coisas em outros signos. Mas no geral, os librianos e as pessoas que têm também questões em Libra, tipo um ascendente em Libra, um Mercúrio em Libra, outros planetas em Libra, tem essa tendência à diplomacia. Então, essa semana, essa energia da arte, tá, está favorecida para os librianos. O que significa isso? Que se eles conseguirem, dentro de todos os aspectos da vida deles, fazerem as coisas com maior brilho, com maior capacidade de inovação, que é essa energia da semana que está pedindo, eles vão ter muito mais tesão de fazer as coisas. Então, ele principalmente é um signo que essa semana não deve ficar fazendo as coisas dentro da rotina. Faça as coisas de uma forma diferente.
sabe? Por exemplo, o riquinho tá tweetando, não escreve a mesma frase, faz uma frase de uma forma diferente, coloca uma foto diferente, entendeu? Fala, normalmente chama a namorada de amor, vai começar a chamar a namorada de gata, sei lá, o que for. Qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa. Isso, faça diferente. Tudo é usado para quem nada se atreve. E tem uma frase que eu também pensei quando eu fiz a previsão de Libra, que é uma frase de uma música do Cazuza, que é transformar o tédio em melodia. Então transforme o tédio em melodia. E quem é de Escorpião? Escorpião tá numa semana que a mente, a cabeça tá fervendo, tá muito intensa. Isso tem os dois lados. Tem um lado muito positivo, porque ele é capaz de pesquisas muito profundas essa semana. Então, se ele tiver que fazer alguma pesquisa, seja de trabalho, seja uma pesquisa interior, qualquer coisa que ele tiver que se aprofundar essa semana, incrível. Vá fundo, porque você vai ter combustível mental para isso. É como se estivesse tudo favorecendo para você ir para dentro e fazer aquilo. Que não é sempre que a gente está assim. Não, Porque às vezes a gente está disperso, às vezes a gente está pensando em outras coisas, ou a gente está muito emocional e, consequentemente, o lado mental fica um pouco de lado. Mas tá? o escorpiano tá nessa Mas o escorpiano essa semana sentido. E tá com uma capacidade de fé muito grande, o que é muito positivo. Então tá com uma capacidade de pensar e fazer com que aquilo se torne realidade. Às vezes a gente pensa as coisas, mas a gente não joga energia no que a gente está pensando. Então, assim, essa semana o escorpiano, ele tá com essa capacidade de pensar e fazer aquilo ter um poder de se tornar realidade. Aquele querer é poder. Para ele mais ainda. Aquela coisinha antiga do segredo, né? E que na verdade não é nem de segredo, que é bíblico, segredo nenhum. Bíblico, né? Que é você simplesmente pedir para uma montanha se levantar e ela se levantar. É possível se a gente tiver uma fé, como diz também na Bíblia, tamanho de um grão de mostarda, se a gente conseguir ter. É que a gente não aprende a desenvolver fé na vida, a gente aprende a tantas coisas, né? A gente mas aprende a vida, né? Mas a fé também é algo que precisa ser desenvolvido. Ninguém tem fé do nada. A gente também precisa desenvolver essa fé, também é como um músculo que você treina. Você também precisa aprender a ter fé, você precisa exercitar a fé. Não, todas as nossas qualidades, elas precisam ser exercitadas, assim como os nossos defeitos precisam ser transmutados. Por isso que eu falo sempre dos defeitos e das qualidades. E quando eu falo dos defeitos, é pensando nisso, no exercício de transmutação desses defeitos, para que eles não existam mais um dia. Mas só quer saber dos seus defeitos quem está a fim de mudá-los, né? Se a gente não está a fim de mudar, por que eu vou saber? Isso é verdade. Quem é de Sagitário, a semana vai ser boa também? Bom, os sagitarianos vinham em 3 semanas aí incríveis, né? Que você... Não estão mais, não? Essa semana a coisa finalmente baixou a bola. Sempre a gente está vivendo, né? Momentos assim um pouco... porque os astros, eles não param, né? Os astros estão o tempo inteiro em movimento. Então, no caso, o Sagitário, agora a energia mudou. Tá? Então toda aquela energia, toda aquela coisa agora está um pouco diferente, tá? E o que está diferente é principalmente no relacionamento com o outro. O que ele tem que tomar cuidado é nesse relacionamento com o outro. Por quê? Porque ele está num momento que ele está, assim, pensando, não é típico do sagitariano, mas essa semana ele está assim, pensando muito em trabalho. Muito focado nas coisas práticas, muito assim, é isso, e é isso, eu quero desse jeito. E nisso ele está deixando um pouco as pessoas que ele gosta ou outras coisas que ele poderia estar fazendo de lado. Tá se tornando uma pessoa, digamos assim, um pouco pragmática demais, um pouco cética demais e deixando às vezes o lado dele humano de lado. Tá? Então o que convém é que ele tome um pouco de cuidado com essa objetividade extrema no trabalho, para que isso não faça com que as pessoas que estão mais próximas se sintam meio tipo relegadas, entendeu? Porque senão esquecidas, né? Porque ele pode ficar só nisso e às vezes até também perder um pouco o entusiasmo, porque o sagitariano, ele é um signo assim muito empreendedor e que tem uma capacidade muito grande de realização. A gente vê, por exemplo, no entretenimento tem pessoas incríveis, Sagitário, Silvio Santos, Walt Disney. Tem pessoas que têm uma capacidade muito superior, digamos, que são ícones, né? O Walt Disney, por exemplo, Silvio Santos, são 2 ícones, né? Que a gente considera. Então, assim, o sagitariano, ele tem essa capacidade e ele é super trabalhador. O Silvio, por exemplo, ele não está trabalhando hoje, né? Ele trabalha. Trabalha muito. Então assim, ou seja, é um signo de pessoas que são focadas.
como eu já falei aqui, eu não sei se você lembra, o símbolo do... Então, assim, ou seja, esse símbolo do arco e indo a flecha mostra isso. Só que não adianta também ficar só nisso e esquecer os prazeres da vida, esquecer as pessoas. Tem que ter equilíbrio, né? Se tornar, sabe, tipo, pessoa só burocrática, entendeu? Aí tem horário na agenda? Não, vai dar e não dá. rola, Então, né, não vai dar. Olha, não vai dar isso aqui, vou ter que desmarcar porque seja eu tenho que flexível, né? seja um pouco mais flexível e humano também. Também porque senão, às vezes as pessoas começam a se relacionar com os outros só porque tem alguma coisa ali que serve. Então, assim, aquela pessoa serve pra mim pra alguma coisa, então eu vou ficar amiga dela. Mas aí é jogo de interesses, não funciona isso, né? É isso aí. Quem é de Capricórnio? Capricórnio tá numa semana que é muito importante que ele se mexa. Tá? Não é uma semana para ficar quieto. Aí eu tô falando nem só... Não é levantar a bunda na cadeira e se mexer isso, só que aí no caso não é nem em relação a objetivos, é que precisa fazer atividade física mesmo, tá? Precisa realmente exercitar a bunda em si. Os glúteos em si, no caso o músculo em si. Não é só a questão do fazer as coisas acontecerem, é de realmente fazer atividade física. Ele tá com muita energia e se ele não mexer o corpinho, se ele não colocar o esqueleto para fazer essa musculação, seja lá como for, andando, nadando, ele vai ficar um pouco angustiado, tá? Então tá com excesso de energia. Então, assim, ele tá numa semana ótima, mas não para ficar quieto e no sedentarismo. É um momento de fazer. Tem que andar, tem que fazer as coisas mesmo, entendeu? Então, assim, seja uma academia, não é assim fazer, só ficar pensando. Porque, por exemplo, o TBC você pode fazer sentado na cadeira, quando eu digo do TBC. Pode ser uma atitude que você vai fazer. Ligar para alguém. É a atitude de você cuidar do seu corpo. É isso. Nesse caso, é uma atitude realmente de fazer esporte, de fazer atividade física, para aproveitar essa energia, dar vazão a essa energia, tá? Para não ficar angustiado em casa. Tá? Tem que aproveitar esse pique total para praticar atividade física. Mas é interessante como o excesso de energia faz com que a gente se sinta meio caído, meio deprimido, né? Parece ficar meio angustiado. Você fala, eu tô com tanta energia. Com certeza. É porque às vezes é aquela história, energia sem direção, ela pode ser perigosa. Então, assim, a energia, ela precisa sempre ser conduzida. É como a energia do pensamento que eu disse anteriormente. Então, se você tem uma energia do pensamento e você foca, por exemplo, que vai ficar... Se você fica com muito medo de que vai acontecer alguma coisa e você tem aquela noia, aquele pensamento, a chance daquilo acontecer é muito grande. Porque você fica vibrando naquilo. Eu não quero que aquilo aconteça, eu não quero que aquilo aconteça. E o cérebro, ele não entende não. Por exemplo, se eu chegar pra você agora e falar, Kátia, não pense num coelho azul com bolinhas amarelas. Não pensei, que eu fiquei firmando. Mas senão a gente pensa. A gente pensa. Então você fala, não pensa numa melancia agora. Eu pensei, com o calor que tá nesse estúdio, aí você me pegou no pensei. Não pensa no elefante alaranjado. Pois você pensa. Com bolinhas cor-de-rosa. Não adianta. O cérebro da gente não entende. Então, não tem esse bom senso. Por isso que a gente tem que educar o cérebro. Você pode educar o seu de Capricórnio. Você de Aquário, como será a semana? Você de Aquário. Eu também sou de Aquário. Vai ser tranquilo? Bom, vai, né? Porque você começou falando do semana incrível para Aquário, maravilhosa. Estão extremamente livres. Então, assim, não é uma semana que tá com muito saco de limitações, de gente, tipo, se metendo demais. Você tá num momento de, tipo assim, eu sou o que eu sou. Não está com saco, inclusive, para fazer política. Tá pouco diplomático. Então ele tá mais assim, tipo, eu sou assim, quem quiser gosta de mim do jeito que eu sou. Mas eu sou um pouco assim. E não tá assim, querendo fazer assim, sabe aquela coisa de, é simpatia pra agradar ou a educação? Não, essa semana eles estão muito assim, eu sou assim, hoje eu tô assim. Gostou. E tal. Então assim, eles estão muito eles essa semana, entendeu? Então o conselho pros parceiros é que não queiram restringir essa liberdade do aquariano. Deixa eles essa semana serem o que eles são, livres, leves e soltos. Mesmo porque não aguento segurar muito, né? Porque tem até semanas que os aquarianos, por exemplo, eles andavam numa coisa de baixa energia umas 2, 3 semanas atrás. Você tava até meio dodói e tal. Então eles ficaram umas 3 semanas nessa vibe. Mas agora mudou. Só que agora eles estão já se sentindo, então deixa eles. Tá. Eles já voltaram, já estão assim, cheguei. E pra quem é de peixes? Bom, peixe está numa semana positiva também. É uma semana onde eles estão querendo mais segurança. Então, aquelas divagações emocionais que às vezes peixes têm, do sentimento deles, de ficar pensando nas coisas. Será que fulano gosta de mim? Será que isso é assim? Aquela confusão. Essa semana eles não estão preocupados com isso. Eles estão vendo as pessoas com melhores olhos. Eles não estão querendo confusão.
tá? Pelo contrário, eles estão querendo segurança, sombra e água fresca, tranquilidade, estão querendo paz. Então, assim, é favorável essa semana para que eles tenham bons momentos em família, tá? E que façam coisas diferentes em família. Então, que, assim, se vai fazer, por exemplo, um jantar, chama um convidado diferente, sabe? Em vez de fazer o jantar, sei lá, encomenda o jantar com buffet, faz alguma coisa diferente. Saia da rotina. Isso, vai no cinema, sempre naquele cinema, vai no cinema 3D. Entendeu? Mas faz mude na família, em relação à família, porque eles vão estar querendo mais ficar na família. Por exemplo, que nem Leão. A vibração é de mudança no trabalho, né? Porque essa semana tem essa vibração de mudança no geral. Só que cada signo trabalha de um jeito, né? E por isso eu dou a dica diferente para cada signo. Que no touro, por exemplo, tomar cuidado para não ficar inflexível. E no caso, peixes, essa vibe de tranquilidade, de família, de chinelo em casa, só que fazendo assim, você pode ficar de chinelo em casa fazendo uma coisa diferente. Que é sempre melhor. Compra um hobby diferente. Por falar em fazer coisa diferente, que o dia que você falou que é um dia bom para namorar? Então, o melhor dia para namorar essa semana vai ser sexta-feira, tá? Sexta, das 9h30 a 1h30 da manhã. 9h30 a 1h30 da manhã? 9h30 da noite, 21h30. Da sexta pro sábado. Isso. E é uma semana de todas as que eu falei de melhor dia pra namorar, essa é a melhor, tá? Porque às vezes, assim, tá boa pra namorar, mas tá boa nível 50%. Agora tá no nível Essa alto. Tá nível 100%, entendeu? Então, assim, esse dia é um dia muito bom. Se você não aproveitar, é porque precisa ver o que tá faltando energia aí e tentar trabalhar. Mas aí já é fácil, porque você acessa o site da Paula Pires, que é o vidasutil.com.br, ou você pode ligar no 7677-4444, que você vai saber do trabalho dela, que é bem complexo, não tem nada a ver só com astrologia, pelo contrário, e aí dá pra gente se descobrir no universo, que aí é só nosso descobrir qual o caminho que a gente tem que seguir, né? Sim, com certeza. Lá no meu site tem várias opções, tem testes e mostra todas as áreas que eu trabalho com os florais, né? Com a reeducação alimentar e com todos os outros itens, com a alquimia, né? Em si, que é o trabalho com os florais alquímicos, com os florais astrológicos, que são florais que trabalham o mapa astral, com o mapa numerológico que eu também faço. Mas aí tá bem explicadinho, da pessoa entender o que é isso, né? Sim, e também respondo todos os e-mails. Tem gente que já me mandou e-mail e falou assim, nossa, você responde mesmo, porque teve uma vez aqui que eu falei que respondia todos. Respondo na minha fanpage também, todas as mensagens que mandam lá eu respondo. E agora no Twitter a pedido do diretor também. A fanpage e o Twitter é Paula Pires Astro. Eu coloquei até o mesmo nome para ficar mais fácil, né? Paula Pires Astro. E você pode seguir a Paula então pelo Twitter agora também. Boa semana para você, muita paz, viu? E agora, ó.